Continuando a matéria de direito constitucional revisada aí para a Polícia Penal de Minas Gerais, prova aí 16 de janeiro de 2022, vamos continuar espelhando a lei não, a Constituição Federal, e vamos continuar abordando a partir do inciso 51. E aí, nós temos que dar destaque para o inciso 51, visto que ele vem trazendo a regra e vem trazendo também a possibilidade de extradição do brasileiro. Então, presta bem atenção no comentário. Nenhum brasileiro será extraditado. Esta é a regra. Nenhum brasileiro será extraditado. Lembrando que teremos dois tipos de brasileiro, o nato e o naturalizado, salvo o naturalizado, que em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então, é possível a extradição de brasileiro? Sim, é possível, desde que naturalizado. Quando ele cometer um crime comum, né, anterior ao processo de naturalização, ou de comprovado envolvimento aí ao tráfico ilícito de drogas entorpecentes. A regra é: nenhum brasileiro será extraditado. No entanto, é possível, como exceção, a extradição do brasileiro naturalizado nestes dois casos específicos. Não será concedida a extradição, né, de estrangeiro por crime político ou de opinião. Presta bem atenção. Cuidado com esse nãozinho aqui. A prova costuma suprimir ele e aí a gente erra feliz, porque na mente a gente lê uma coisa, mas no que está no papel é uma coisa totalmente diferente. E aí a gente vem seguindo dentro do artigo 5º da Constituição Federal e a gente encontra o inciso... Cadê? Aqui, ó. O inciso 58, o inciso 58, dá até um branco aqui, o inciso 58, ele vem trazendo a regra e uma exceção. O civilmente identificado, ou seja, aquele que tem algum documento capaz de comprovar sua identidade, documento oficial, é claro, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. A lei ela traz a hipótese de que aquele que se identificou, ele pode ainda ser colocado em identificação criminal, desde que haja dúvida fundamentada a respeito da sua identidade. Peraí, vai que está apresentando um documento falso. Então, a regra é: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses aí previstas em lei. E aí, vem trazendo também, né, a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, em cima aí do inciso 59, será admitida ação privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal. Toma cuidado, é somente se ela não foi intentada. Se ela foi intentada e foi errada, opa, não cabe ação penal privada, somente na omissão do órgão do Ministério Público. Somente na omissão do órgão do Ministério Público. E aí, a gente vai abordar o inciso 61. O inciso 61, com certeza, tem chance de cair na prova de vocês, é a respeito aí da prisão do indivíduo. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar. Guarda esse finalzinho, porque a prova simplesmente vai colocar: em qualquer caso, ninguém será preso. Opa, tem uma exceção: crime propriamente militar ou transgressão militar. A prisão, quando a gente aborda ela se dará de duas formas. A prisão ela será em flagrante delito, que é a hipótese de que qualquer um do povo pode exercer, e a prisão por ordem escrita e fundamentada. Quer dizer, as prisões provisórias, prisões preventivas, prisão temporária, né? Todas as hipóteses em que o judiciário vai relativizar a liberdade do indivíduo em benefício de um processo penal, em benefício de uma investigação criminal.
E aí, a gente tem que importar para nós também que a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz e à família, né? Ou a pessoa por ela indicada, ou seja, o indivíduo, quando preso, ele tem que ter a sua prisão imediatamente comunicada. Não quer dizer que ele vai ser apresentado por um juiz, não. Comunicada, é pegar o telefone e ligar, doutor, fulano está preso. Imediatamente. Por favor, não... Tem um cara riscando o trem para mim. Imediatamente. Por favor, não confundam. E aí, a gente vem colocando que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de um advogado. Isso no momento da prisão. Não só no momento da prisão, como também, né, em qualquer momento durante algum processo ou procedimento penal, administrativo dentro da cadeia. Ele terá direito, toma cuidado com isso, vai contra o consenso popular. O preso terá direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ele vai te identificar. Né? Nós vimos dentro de sala de aula que essa identificação ela só será suprimida, vocês lembram, de quando ele tiver em RDD e ele tiver em RDD dentro de uma penitenciária de segurança máxima, onde ocorrerá esse rodízio, né, de agentes que não serão identificados, sigilo aí. Cuidado com o inciso 65. A prisão ilegal, ela é imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A prisão ilegal é aquela que não atendeu os requisitos legais. Ela é relaxada, ou seja, tornada sem validade. Ela é tornada sem validade quando ilegal. Agora, quando ela for legal e o juiz entender que não é caso dele permanecer preso, ele vai conceder liberdade provisória. Ou seja, quando a prisão é ilegal, não é caso de liberdade provisória, é caso de relaxamento. Não caiam nessa pegadinha. A prisão ilegal é imediatamente relaxada pelo juiz. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com sem fiança. Aí, ó, já entra uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é a prisão ilegal, que o juiz vai relaxar, e a outra coisa é o juiz entender que o cara não tem que continuar preso. E aí ele concede liberdade provisória, mesmo a prisão sendo legal, passível ou não de fiança. Com ou sem fiança. A prova, ela costuma só colocar assim, ó, somente sem fiança. Ou ela coloca assim, somente confiança. Então, cuidado, esse finalzinho de suma importância. E aí não haverá prisão civil por dívida, salvo quando o responsável por inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Depositário infiel, você já corta aí, isso aí é inconstitucional, vai contra aí o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana de Direitos Humanos, já corta isso aí. Nós só vamos entender que no Brasil só vai ter prisão civil por falta aí de pensão alimentícia. E aí, de forma bem simples, vamos passar os remédios constitucionais e uma atenção especial para o mandado de segurança coletivo. Rapidinho, habeas corpus, liberdade de locomoção, ameaça ou realmente a restrição. Então, existe o habeas corpus preventivo, quando você se sente ameaçado, e o habeas corpus ofensivo, que é aquele que você já se encontra preso. Então, quando falar em liberdade de locomoção, habeas corpus. Habeas corpus. Quando falar em habeas data será para ter acesso a informações de caráter público ou relativas à sua pessoa, em banco de dados públicos. E aí também vai se caber habeas data quando você desejar corrigir algum dado administrativo ou dado sobre sua pessoa em repartição pública e você não quer fazer isso por algum processo ou procedimento sigiloso. Cuidado! O habeas data, que é praticamente a respeito de informação pública, ele somente será
impetrado, ou seja, você vai lá diante do juiz e apresenta um habeas data, quando a informação for relacionada a você, ou seja, para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, somente a você. Se você quer ter acesso a alguma informação que diz respeito a outra pessoa de caráter público, você entra não com habeas data, você entra com mandado de segurança. O mandado de segurança, ele, além de ser essa exceção aí do habeas data, ele será tido como um remédio constitucional para você fazer valer um direito líquido e certo. Então, quando você falar habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data, informação relacionada à pessoa do impetrante. A pessoa do impetrante. Se for outra pessoa, mandado de segurança. Mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. E aí, o responsável pela ilegalidade será o agente passivo, né, a parte passiva da ação. A título de curiosidade, quando você entra com um mandado de segurança, você não entra contra uma instituição em si, você entra exatamente contra a autoridade, aquela autoridade que está te negando um direito líquido e certo. E aí, toma cuidado com uma questão muito recorrente em prova, que é a respeito do mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo é aquele que uma pessoa jurídica, no caso, que tem representação de âmbito nacional, ele vai entrar na justiça representando a classe dele. Então, quais são os legitimados, ou seja, quem são as pessoas que podem entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, não esqueçam disso, tem que ter representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Cuidado, organização sindical não depende de tempo de funcionamento. Organização sindical não depende de tempo de funcionamento. Para impetrar mandado de segurança coletivo, a entidade de classe ou associação legalmente constituída, ele tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Então, não é qualquer entidade de classe ou associação, tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. E aí, eles entrarão em defesa de seus membros ou dos seus interesses. E aí, também será legitimado. Não, já falei do partido político. Então, são estes quatro, né? Estes quatro legitimados para propor mandado de segurança coletivo. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe com funcionamento há mais de um ano e associação legalmente constituída em funcionamento há mais de um ano. Cuidado, pegadinha de prova. Habeas corpus e habeas data são gratuitos. Mandado de segurança e mandado de injunção, que a gente vai ver agora, são pagos. Só vocês lembrar, H de homem. Homem é baratinho, homem não compra nada para ele, compra só para os outros. Então, homem é barato, homem é de graça. Habeas corpus, habeas data. M de mulher, mulher é caro, mulher gosta de joia, mulher gosta de relógio, mulher gosta de maquiagem, isso é caro. Então, mandado de injunção, mandado de segurança são ações pagas, não são ações gratuitas. E aí, cadê o mandado de injunção? Aquilo aqui. O mandado de injunção não se pode confundir com mandado de segurança. Mandado de segurança é para direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de injunção é quando não existe uma lei ou uma norma que regula o seu acesso àquele direito. Quais são esses direitos? Nacionalidade, soberania e cidadania. Nacionalidade, soberania e cidadania. Toma cuidado, remédios constitucionais são questões recorrentes em prova. E aí, vamos entrar no 73, que fala a respeito da ação popular. Cuidado, a única coisa que eu peço para vocês tomar
Cuidado aqui é com essa palavrinha aqui, ó, cidadão. Para se ajuizar uma ação popular, tem que ser cidadão. Não é qualquer pessoa, é cidadão. Qualquer cidadão é aquele que está em direito em pleno gozo dos seus direitos políticos. Qualquer pessoa fica errada. Toma cuidado, apenas pessoas em manifestação do seu direito político podem entrar com ação popular. E aí, essa ação popular, ela terá como finalidade defender a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural. E, no caso de o autor da ação agir de má fé, ele vai ficar aí adstrito para pagar as custas processuais. Ou seja, o mandado de injunção, em regra, ele é gratuito. Desculpa, a ação popular. A ação popular, em regra, ela é gratuita. No entanto, se for comprovada a má-fé, você vai pagar aí os ônus de sucumbência. Acredito... Aqui, ó. São gratuitos o habeas corpus e o habeas data. Beleza. Dentro ainda do artigo 5º, a gente tem que destacar as seguintes coisas. Aqui vem falando o seguinte, que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, quando o Brasil lança uma norma que vai definir, garantir direitos fundamentais, ela se aplica imediatamente, ela não tem aquele período de vacatio legis. E aí, quando os direitos que estiverem preconizados na Constituição, eles forem corrigidos, entre aspas, ampliados por um tratado ou convenção que o Brasil assinar, imediatamente também vai estar valendo se tratar de direitos humanos. Então, presta bem atenção, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de princípios e regimes adotados por ela em relação a tratados internacionais. Então, os tratados internacionais, eles complementam a nossa legislação. E se o tratado internacional dispor sobre direitos humanos e for aprovado com o quórum das emendas constitucionais, que é 3/5, ou seja, dentro do Congresso Nacional, 2 turnos por 3/5 dos votos, vai ter valor de emenda constitucional. Vai ter valor de emenda constitucional aquele tratado, convenção ou regra de direito internacional que o Brasil trazer para si e aprovar no mesmo quórum de emenda constitucional, ou seja, 2 turnos de votação, 3/5 dos votantes nas 2 casas do Congresso Nacional. E aí, para não falar que a gente não falou tudo, o Brasil ele vai se submeter ao Tribunal Penal Internacional, cuja criação ele tenha manifestado adesão. Se foi criado um Tribunal Penal e ele não manifestou a respeito disso, infelizmente ele não irá se submeter à jurisdição desse tribunal. Assim a gente finalizou os direitos fundamentais, tá? Eu vou pular para o direito penal agora, senão a gente vai perder muito tempo em cima disso aqui e a gente não vai ver coisas importantes, tá certo? Eu vou finalizar a reunião e vou abrir outra para a gente tratar aí de direito penal. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa matéria que a gente abordou? Bizu sobre brasileiro nato e naturalizado. Não, beleza. Então, em vez de eu pular agora para o direito penal, a gente aborda esse tema aí, beleza? Deixa eu pegar a lei aqui, a Constituição, que aí fica bem facinho de eu mostrar para vocês. Pessoal, não tenham vergonha, viu? Perguntem, fale o que quiser falar aí, xinga, tá? Desabafa, fica à vontade. Presta bem atenção e tem grandes chances realmente de cair na prova de vocês. No entanto, eu estava aguardando para a próxima live que ia acontecer, né? Mas a gente já vem abordando aí sobre a nacionalidade. Presta bem atenção numa coisa. A nacionalidade, ela vai acontecer de 2 formas. A nacionalidade, ela vai ser originária e a nacionalidade, ela vai ser derivada. A nacionalidade originária é aquela que se forma um brasileiro nato. A nacionalidade derivada é aquela que se forma um brasileiro naturalizado.
inclusive o naturalizado por equiparação, quando a gente, né, pega aí os portugueses, quando Portugal der o mesmo direito aí para os brasileiros que se encontram lá. Só para matar a curiosidade e ir direto ao ponto. Nacionalidade, nato, critério ius solis, critério ius sanguinis. O que é isso? Nascidos no território e derivados do sangue. Então, todo aquele que for derivado de sangue brasileiro ou nascido no território brasileiro, é claro que a gente vai falar das regrinhas, ele será considerado brasileiro nato. Nato. Naturalizado é outra coisa, brasileiro nato. Então, quando a gente pega aqui o artigo 12, inciso 1, a linha A, ele vem tratando que são brasileiros natos aqueles que nasceram aqui no território brasileiro, ou seja, critério ius solis, critério do território brasileiro. Cuidado, é importante destacar que será brasileiro quando nascido no território brasileiro, desde que o indivíduo, né, que vai nascer, ele não seja filho de pai ou mãe estrangeira que esteja a serviço de seu país. Então, se um norte-americano está a serviço dos Estados Unidos aqui no Brasil e ele tem um filho aqui, esse filho não é brasileiro, porque ele está aqui a serviço do país dele de origem. Deu para entender? Ou seja, todos os nascidos no território brasileiro são brasileiros, em regra. Exceção, quando os pais, ou seja, um ou outro, né, o pai ou a mãe, estiver a serviço do seu país. Será brasileiro nato também aquele que nascer no estrangeiro. No entanto, ele será nato quando nascido no estrangeiro, desde que o pai ou a mãe brasileiros estejam a serviço do Brasil. Né? Só inverteu a regra. Então, se, sei lá, se eu, Jacob, estou lá nos Estados Unidos, a serviço do Brasil, e lá tenho um filho, meu filho será brasileiro. Que tipo de brasileiro? Nato, porque eu estou a serviço de meu país. E aí a dúvida maior, ela vem em cima do inciso da linha C, que ela vem abordando duas situações distintas, relacionadas a brasileiro nato, ou seja, aqueles que poderão preencher qualquer cargo dentro do Brasil. Brasileiro nato, então, é aquele nascido no território brasileiro, desde que os pais não estejam a serviço do seu país. Aquele nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que estejam a serviço de seu país, ou seja, do Brasil. E aqui, mesmo que os pais não estejam a serviço do Brasil, não estejam a serviço do Brasil, lá fora ele nasceu. E aí ele foi registrado em repartição brasileira competente, ou seja, lá dentro dos consulados. Ou este filho, que, embora não registrado em repartição brasileira, no estrangeiro, vier a residir no Brasil e depois que ele atingir a maioridade, aí ele pode optar por ser brasileiro, desde que assim o requeira. Então, presta bem atenção na leitura do inciso da letra C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, cuidado, viu? Não é i, é ou, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Então, eles têm que nascer lá e registrar na repartição brasileira. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, brasileiro nato são essas 4 condições. Nascido aqui, desde que não esteja a serviço, nascido lá, desde que esteja a serviço, nascido lá, mesmo que não esteja a serviço, mas registrado em repartição competente, ou, depois de atingida a maioridade, aqui no Brasil está residindo e opte por essa condição. E aí, os brasileiros naturalizados serão aqueles oriundos de outros países que, por alguma loucura na cabeça, venham para o Brasil e optem pela nacionalidade brasileira. Serão 2 tipos, os oriundos de países que falam a língua portuguesa e os oriundos de países que não falam a língua portuguesa. Cuidado com a pegadinha de prova. Cuidado com a pegadinha de prova. Quando o indivíduo for oriundo de país que fala
a língua portuguesa, a única coisa que será requisito é residência por um ano ininterrupto, ou seja, morar aqui ininterruptamente, ou seja, sem interrupção, por um ano, e idoneidade moral. Idoneidade moral é diferente de sem condenação penal. Aqui basta ele ser um sujeito bom. Um sujeito bom. Pode ter condenação penal? Pode, mas ele é um sujeito bom. Entendeu? Um ano ininterrupto e idoneidade moral. Já os estrangeiros oriundos de outras nacionalidades, ou seja, que não falam a língua portuguesa, não têm a língua portuguesa como oficial, vai ser exigido residência no Brasil por, cadê a data? 15 anos ininterruptos. Mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Sem condenação penal, desde que requeram essa condição. Ou seja, costume recorrente cair na prova, acredito que não vai cair na prova de vocês, mas aqui, os oriundos de países que falam a língua portuguesa, é feito todo um processo para eles adquirirem essa nacionalidade, ou seja, não é direito deles. Vai ser concedido essa exceção para eles de serem considerados brasileiros naturalizados. Aqui, já é direito do cara. Depois que ele ficou 15 anos, mais de 15 anos aqui no Brasil e sem condenação penal, a única coisa que ele vai fazer é requerer, cadê a palavrinha? É requerer, ou seja, é direito dele. É direito subjetivo dele, mais de 15 anos sem condenação penal, oriundo de outras nacionalidades que não falam a língua portuguesa, ser considerado brasileiro naturalizado. E aí não tem processo. Cuidado, não são estrangeiros, né, terão atribuições aí de características, né, prerrogativas de brasileiro naturalizado, os portugueses, desde que lá em Portugal haja dado oportunidade para os brasileiros também serem considerados portugueses. Ou seja, aos portugueses com residência ininterrupta, com residência permanente no país, residência permanente, não falou quanto tempo, simplesmente residindo permanentemente. Se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Quais os direitos de brasileiro naturalizado? E aí, é importante a gente destacar quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Dica importante, são aqueles relacionados diretamente com a cadeia sucessória da presidência da República e aqueles que estão voltados diretamente com a defesa dos interesses nacionais e a defesa e segurança nacional. Então, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ou seja, aquelas 4 hipóteses que a gente falou. Presidente e vice-presidente da República, óbvio. Presidente da Câmara dos Deputados, claro, ele é o primeiro na cadeira sucessória. Se não tem presidente nem vice, quem assume a presidência é o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal, ele é o quarto, né? Porque se for contar o vice, ele é o quarto na linha sucessória. Ministro do STF, e aqui não falou o presidente do STF, qualquer ministro vai ser brasileiro nato. Carreiras diplomáticas, e aqui tanto faz permanente ou temporária. Oficial das Forças Armadas, cuidado, a prova costuma colocar militares das Forças Armadas, e não. Para ser praça, pode ser estrangeiro, o que não pode é ter função de comando, chefia, ou seja, não pode ser oficial das Forças Armadas, e aqui nós incluímos também das Forças Auxiliares, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Ministro do Estado de Defesa. Cuidado, a prova costuma colocar ministro da Justiça. E está errado o ministro da Justiça. Ministro do Estado de Defesa. Bisuzinho, relacionados à cadeia sucessória da presidência da República, representa os interesses do Brasil lá fora e tem a ver com a defesa nacional. Beleza? Isso tem a ver com a nacionalidade dos brasileiros. E aí, também é importante a gente destacar os casos em que vai ocorrer
O quê? A perda da nacionalidade. Cuidado! No Brasil, o brasileiro nato não perde nacionalidade. Quem perde nacionalidade é o naturalizado. E aí, o naturalizado perderá a sua nacionalidade se ele tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Você já tem que ter feito uma coisa muito feia, né? Que aí abriu um processo judicial e ele atingiu todo o interesse nacional. Ou seja, tráfico de drogas, ele chegou aí, praticou algum crime hediondo, ele praticou crime de racismo, né? Todos esses que estão relacionados aí mesmo com a Constituição e os direitos humanos. E caso ele adquire outra nacionalidade. Então pergunta, quais são os casos em que o brasileiro vai perder a nacionalidade? Lembrando que é o naturalizado. Quando ele tiver cancelado a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva contra o interesse nacional e quando ele adquire outra. Cuidado, não é sempre que ele adquirir outra que ele vai perder a nacionalidade. Ele só vai perder a nacionalidade se ele fizer isso contra a vontade dele, ou seja, se o outro país reconhecer que ele é nacional de lá também, ou seja, por algum motivo a nacionalidade originária dele foi reconhecida em outro país. A título de exemplo, italiano, os italianos eles utilizam o critério ius sanguinis, ou seja, todos os descendentes de italiano, desde que assim comprovem, são italianos. Então, peraí, você é italiano, só que você tem a 50 geração aqui do Brasil. Aí lá reconheceu que eu sou italiano, você vai perder o direito de ser brasileiro? Não. Então, você não perde sua nacionalidade se a lei estrangeira te considera nacional lá também. E você não perderá a nacionalidade se você, para permanecer no país ou para realizar os seus direitos civis, você for obrigado pela legislação de lá a adquirir a nacionalidade. Para finalizar a nacionalidade, nós temos que destacar quais são os símbolos da República Federativa do Brasil. E eu peço atenção especial. Bandeira nacional, hino nacional, armas nacionais e selo nacional. Então, na prova de vocês, se cair da seguinte forma, são os símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional, nacional com L no singular no final, está errado, porque esse nacionais se refere a todos os símbolos. Aqui, no caso, seria apenas o selo nacional, se chegasse a falar isso. Então, toma cuidado. É a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacionais. Por isso que essa palavrinha aqui está no plural. Se tirar ela e colocar ela no singular, fica errado. E os estados e o Distrito Federal, eles poderão ter símbolos próprios. Fechou? Alguma dúvida, algum assunto dentro de direito constitucional que quer que trate? Lembrando que a gente vai até 10 horas. Então, às vezes, vocês querem pular a matéria e em alguma lei que vocês estão tendo mais dificuldade. O que vocês querem? Pode falar. Que é self-service. A questão foi complexa. Mas, depois que você lê e você coloca, né, no papel, marca, por isso que o material que eu faço para vocês é todo colorido, para identificar direitinho onde está separando um assunto de outro, onde a prova ela vai tentar ali te pegar, né? Aí fica fácil de você visualizar. Eu vou fechar a reunião. Opa, pior que cai na situação. Vamos mudar. Vou fechar a reunião, vou abrir a outra, iniciar falando de direito penal, beleza? Já já vejo vocês.